antes de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que durante o seu reinado houve paz em Judá durante 10 anos. Houve paz durante 10 anos. Houve paz durante 10 anos. Asa, quando nós estudamos a sua vida como rei, ele foi um vencedor, a sua vida foi uma vida de vitória, e essa vida deste vencedor, e essa vida de vitória nos traz excelentes lições, que eu pontuei algumas delas para compartilhar com os irmãos, para que hoje Deus possa transformar aquilo que é uma aparente derrota na sua vida, numa visível vitória. Dentro das lições contidas dentro desse texto, você vai ver, os teus olhos verão a vitória que Deus vai te conceder por esses tempos. Por esses tempos. E quando eu olho para o texto, a primeira coisa que vejo, a primeira lição que eu vejo aqui, que é necessário para que nós transformemos uma derrota aparente numa vitória visível, fazer o que Deus aprova. Precisamos fazer o que Deus aprova. Você poderia ministrar isso no coração do irmão que está aí do teu lado? Você precisa fazer o que Deus aprova. Nós precisamos fazer o que Deus aprova. O texto diz no versículo de número 2: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Só que quando nós olhamos para o que Asa fez e que Deus aprova, nós observamos algumas implicações que é fazer o que Deus aprova, e que por conta dessas implicações, muitos hoje não estão dispostos a fazer o que Ele aprova. Porque para fazer o que Deus aprova, implica, irmãos, em removermos algumas coisas que Deus não se agrada. Implica removermos das nossas vidas algumas coisas que Deus não se agrada. No contexto histórico, a Bíblia diz que Asa retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. No contexto, a questão é idolatria. E por que não analisarmos dentro do próprio contexto a nossa vida diária? Será que nós, sem percebermos, não estamos sendo de fato idólatras? Se uma das características do idólatra é o tempo que ele dedica àquilo que ele idolatra, como que tem sido então o nosso tempo com relação a algumas coisas? Quando eu ensinei a nossa igreja ali que nós estamos pastoreando, levando-os a decidir, segundo o texto sagrado, quem eles queriam seguir, falando de Deus ou Mamon, quem eles gostariam de amar e odiar, Deus ou Mamon, como está escrito no texto sagrado, vocês têm que escolher. E eu perguntei para os irmãos, porque esse mamon, que algumas traduções diz riquezas, não é riqueza, porque riqueza é coisa boa. Mas mamon aqui é um espírito maligno que age para nos fazer ver a riqueza como ela não deve ser vista. A riqueza como ela não deve ser vista. E eu perguntei para a igreja naquela ocasião, quantos irmãos aqui amam Mamon? E muitos ficaram
Que é isso? Repugnaram a pergunta. Imagina que eu amaria Mamon. Mas logo em seguida eu disse para os irmãos o seguinte: irmãos, quantos de vocês aqui, se na segunda-feira chover muito aqui em São Paulo, quantos de vocês aqui vão levantar-se para ir ao trabalho, independente da situação climática? Todos levantaram a mão. Independente. Esses dias atrás senti a falta de um membro da igreja. Peguei o telefone e dei uma ligada para ele: amigo, amado, senti sua falta. Pastor, eu peguei uma gripe terrível. Eu estava ligando para ele no trabalho. E aí, sarou? Não, pastor. Mas por que você não veio na igreja? Porque eu estava muito gripado. E você continua muito gripado? Ainda continua, mas você está trabalhando. Pastor, é que não tem jeito. Não tem jeito. Sem Jesus não tem jeito. Aí os irmãos entendem. Daí fiz a pergunta e todos obviamente levantamos, nos esforçamos, pegamos coletivos lotados, enfrentamos obstáculos para ir trabalhar, para no final do mês ganhar o nosso soldo. Alguns ficarem reclamando porque já tem que liquidá-lo antes de ganhar. Mas aí a pergunta seguinte foi: quantos de vocês fariam o mesmo se no domingo de manhã estivesse chovendo, para sair para vir para a escola bíblica dominical? Quem é que nós amamos? Quem é que nós adoramos? Asa retirou os postes ídolos. Então, se você quer fazer o que Deus aprova, você tem que tirar da sua vida alguma coisa que está tirando de você o melhor. Ouvi alguém dizer que tem muita coisa boa que tira a gente do céu. Muita coisa boa. É bom ter um excelente carro. É bom ter uma casa de campo. É bom ter um bom emprego. Mas cuidado, existem algumas coisas boas que nos tiram fora do céu. Por conta de nós não atentarmos para a prioridade da nossa vida. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, todo o esforço, toda a virtude, todo o meu desempenho, toda a minha volúpia, primeiro pelo reino, primeiro pelas coisas de Deus. Então, às vezes é impossível transformar aparentes derrotas em visíveis vitórias, porque nós não queremos aceitar as implicações de fazer o que Deus aprova. E para fazer o que Deus aprova, você precisa às vezes retirar determinadas coisas da sua vida.